bem-vindos, irmãos. Estarão conosco hoje na live Fé e Família, no culto online, né? Sejam todos bem-vindos. Vão compartilhando aí a live com seus amigos, convidando para participar conosco. Hoje nós vamos falar sobre o tema novo, né? Que estamos iniciando no mês de julho, que é sobre família. Então, nós gostaríamos de a restauração da família, nós gostaríamos de convidá-los. Hoje nós vamos contar algumas experiências, compartilhar das nossas vivências aqui enquanto família e gostaríamos que vocês ficassem conosco, amém? Glória a Deus. Vamos fazer uma oração para estarmos iniciando. Pedir que o pastor está fazendo essa oração. Glória a Deus. Te damos graças, Senhor, por este momento na tua casa, Pai, na tua presença. Eu peço em nome de Jesus, meu Deus, venha, Pai, nos dirigir nesta noite, dirigir as nossas palavras, dirigir, meu Deus, cada, meu Deus, leitura bíblica, cada passo, Senhor, vamos dar em comunhão na igreja. Que o Senhor possa nos usar, meu Deus, como instrumento nas tuas mãos, em nome de Jesus. Muito obrigado, Espírito Santo. Amém. Aleluia. Vamos adorar o nome do Senhor juntos. Versículos 6 e 7. Nós vamos conduzir aqui numa conversa, né, um culto doméstico que nós estamos estendendo aí para sua casa. Mas nós temos aqui também uma criança pequena de 3 anos, né? E só para vocês verem assim como é que funciona os bastidores, né? A vida como ela é, a realidade. Todos os cultos que nós fazemos para o Senhor, existe essa criança de 3 anos. Existiu uma vez a Gabriele, quando tinha essa idade, o Samuel e agora o Benjamin. E nós somos uma família, né? Mas é importante, irmãos, até uma vez eu preguei sobre essa questão, assim, a importância que é de nós, mesmo com os filhos às vezes incomodando,
levarmos eles para a igreja, acostumarmos eles no ambiente da igreja, porque a igreja, o ambiente da presença de Deus, a oração, a adoração, eles precisam ter contato com isso, para que eles possam, né, continuar a sua jornada de fé. Então, em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7, diz assim. Primeiro 5, né? Ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração, ensine-as com persistência a seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Amém? Então, irmãos, aqui a palavra de Deus está dizendo que nós devemos conversar com os nossos filhos a respeito da palavra de Deus, daquilo que nós aprendemos em Deus, né? Para que eles possam também conhecer a mesma palavra, conhecer Deus, até mesmo através das nossas experiências, das experiências que nós tivemos com Deus. Então nós estamos encerrando uma série de mensagens do mês de junho, que era herança geracional, e iniciando agora sobre o resgate da família. Então, para nós falarmos sobre essa questão de resgatar a família, o que é o resgate da família, sobre o padrão bíblico da família, qual é a função de cada um dentro de casa, antes eu gostaria de retomar algumas coisas em relação à herança geracional. E eu queria perguntar agora para a Gabriela e para o Samuel, eles vão falar um pouquinho também, né, sobre o que eles aprenderam no mês de junho sobre herança geracional e também o que eles aprenderam durante toda a vida deles sobre herança geracional, porque eles têm um conceito de herança geracional, mas eles também têm a prática. Então eu queria que vocês falassem um pouquinho, Gabi e Samuel, sobre o que vocês aprenderam e exemplos práticos dessa herança geracional, tá bom? Boa noite. Então, nós vamos falar sobre o que é herança geracional, né? Eu vou começar deixando o Samuel começar a falar, né? Falar um pouquinho alto, né? Porque ele tem costume de falar baixinho. Tu pode falar, Samuel, o que é herança geracional? O que a gente aprendeu? O que eu aprendi nesse mês sobre herança geracional é que herança geracional não é só uma herança de riqueza e de bens materiais, mas é tudo que nós fazemos, todos os nossos costumes, hábitos e valores. E quais exemplos práticos, assim, de que é herança? Então, Samuel, tu falou que herança geracional não é somente bens, riquezas, né? É valores e o que mais tu falou? Costumes e hábitos. Costumes e hábitos. Nossa, muito bem. Aquilo que a gente aprende, assim, através, né, de pai para filho, digamos assim, costumes de pais para filho, né? Um exemplo de herança geracional que a gente tem aqui, prática, é o chimarrão, né? Passou de pai para filho, de vô para mãe, para filho, e agora as crianças também estão tomando chimarrão. Agora eu queria que tu desse os teus exemplos, Samuel. O que tu observa dentro da nossa casa, da nossa família, como herança geracional? Só as coisas boas, né? Por favor. Uma coisa que eu percebi já faz bastante tempo é que um exemplo prático é a leitura da Bíblia. Que isso começou lá no meu bisavô e nos meus avós também, que todo dia de manhã eles leem a Bíblia. E daí isso foi passado pro meu pai e agora eu, né? Que eu tento ler a Bíblia todo dia. E às vezes quando eu não leio, minha mãe me lembra. E a Gabriele está quase quebrando a herança. Porque a gente lê de manhã, a Gabriele lê de noite. De madrugada? De madrugada. Mas pelo menos a compensação está lendo mais até do que nós, né? A gente ela faz bastante devocionais também. Então até que não tá mantendo, acho que ela tá vindo, tá melhorando o hábito, né? O importante é ler a Bíblia todo dia, né, irmãos? Então, dependente do horário. Eu tenho o hábito sempre de quando acordar, tomar meu cafezinho com a Bíblia junto, né? Nem que seja só o cafezinho preto, ali lendo, meditando, escrevendo. Mas a Gabriela já tem o hábito de fazer de noite. Então, o importante é que estamos lendo a Bíblia todos os dias. Em minha defesa, é só questão um pouquinho assim de privacidade e silêncio na casa. Porque daí o menorzinho já tá dormindo, né? Mas
Outro valor muito herança geracional, né, que eu puxei muito foi da minha avó, né, que a gente percebe que o pai às vezes também é o costume de ir pra igreja e passar o dia na igreja, sabe? Passar o dia orando, passar a tarde orando. Eu não passo o dia, mas às vezes à tarde, assim, aquele prazer de estar dentro da igreja, de estar sozinho, de estar lendo a Bíblia, de estar cantando, de estar tocando sozinho, sabe? Preparando o ambiente. Isso é uma coisa que eu também observei muito na avó, que às vezes quando eu tô lá a gente vai pra igreja junto. E é uma coisa que eu gosto muito de fazer também. Outra coisa que eu achei, assim, da herança geracional é a música, né? Que a avó tá aprendendo agora e tal, mas se a gente analisar toda a nossa família, assim, a maioria, assim, toca e tal. E é uma coisa, assim, que a gente puxou muito, que a gente gosta muito de fazer. E vem de família. Porque o tio Denis e o tio Paulo já eram músicos, né? Na família do pai. Da mãe, né? Da mãe. Então é interessante, quem me influenciou muito na música foi o tio Denis. Né? Porque ele ajudou a mãe um bom tempo aqui no Rio Grande do Sul, né? No início do ministério. E ele me influenciou bastante na parte da música. O tio Paulo já não tanto, porque ele era mais roqueiro, né? O tio Paulo gostava do rock pesado. E o tio Denis era música mais, como é que eu vou dizer, congregacional, né? Aí me influenciou um pouco. Hoje, depois que eu fui partindo para gostar de um vaneirão também, né? Então eu acabei mesclando com o tio Paulo a influência do rock, né? E o Denis a influência da música já antiga, congregacional, sertaneja, né? E depois aí eu migrei um pouco pro vaneirão, então eu acabei desenvolvendo um pouco de cada um. E passei o gosto do vaneirão pro Samuel, né? Às vezes estou tocando na igreja, ele toca na bateria ali, e ele faz sinal pra mim, toca o vaneirão aí. E aí se dá, a gente toca, né? Continua, Gabi, que eu te cortei. Bom, e são 3 tópicos que eu anotei, né? Que eu pensei na igreja, né? O costume da igreja, a música, que é uma área assim que eu sinto mais desenvolvimento, mais facilitado, né? E a Bíblia, né? O costume de ler a Bíblia. Eu não tenho tanto conhecimento, mas ultimamente eu tenho procurado me aprofundar bastante, focar bastante nessa parte. E outra coisa que foi muito marcante, que o pai falou mês passado sobre a herança geracional, foi sobre os 2 tipos da herança geracional. Eu coloquei o exemplo e as palavras. O exemplo é o que faz, né? E as palavras que fala e não pratica. E na minha família eu vejo muito a parte do exemplo. Tipo, vindo da avó ali, né? Que é o que eu tenho mais convivência, né? Sobre, como eu falei ali, sobre o exemplo de ir pra igreja, passar o dia, de ler a Bíblia pela manhã. Às vezes eu não vejo porque todo mundo acorda primeiro que eu, né? Mas às vezes eu consigo ver, né, eles lendo a Bíblia cedo e tal. O costume... Raramente, né? Eu acho madrugada, gente. O costume do café também é uma coisa assim que não tem muito a ver com a Bíblia, mas de estar com aquele cafezinho lendo a Bíblia, marcando e anotando, ouvindo um louvor, ouvindo uma pregação. É uma herança geracional que a gente puxou muito. E eu vejo assim que não foram só as palavras, né? Eu vejo eles subindo no altar, eles falando uma coisa e fora deles eles também praticam. Ainda mais para quem vê assim por dentro, assim, como funciona o ministério, a gente vê o pai e a mãe sempre dedicado na igreja, sempre dedicado a cuidar das ovelhas, sempre dedicado a estar se esforçando para ter a palavra para ensinar, sempre com carinho cuidando das ovelhas. E isso é um exemplo que a gente tem visto, que a gente coloca no nosso coração, né? Que não são só as palavras, mas que são as atitudes deles, né? Tanto dentro da igreja quanto fora, quanto dentro de casa. Eu acho que recapitulando assim, em geral, assim, eu acho que é mais ou menos isso. E também assim, já que hoje a gente está assim numa conversa mais informal,
nós lembramos de alguns fatos que aconteceram, assim, que marcaram bastante, né? Que eu gostaria de compartilhar com vocês sobre a questão da herança geracional na prática, né? Eu me lembro que quando o Samuel ele entrou na primeira série na escola, ele tinha 5 anos quando ele entrou na primeira série. Ele ia fazer 6 anos só em dezembro, né? E um dia eu trabalhava na escola que ele estudava, ele e a Gabriele, lá no Osni Pereira, em Jaguaruna. E um dia eu tava passando na sala, assim, pra dar uma espiadinha, pra ver como é que ele tava. Esse é da Gabi. Pra dar uma espiadinha, assim, como é que ele tava. Quando eu cheguei na sala, eu fiquei tão emocionada com aquilo, assim, porque em cima da carteira dele tava a Bíblia. Então, quer dizer, ele colocou a Bíblia dentro da mochila, um dos primeiros dias de aula dele, assim, né? Colocou a Bíblia dentro da mochila e na sala de aula ele não teve vergonha, sabe? Ele tirou o material e no tirar o material ele tirou a Bíblia de dentro da mochila e a Bíblia estava em cima da carteira. Aquilo, assim, foi muito emocionante para mim, essa questão, assim, de que ele vendo a importância que é da palavra de Deus. E a professora comentou comigo, assim, a professora Carla, lá de Jaguaruna, do primeiro aninho, ela disse assim: ai, Fran, a coisa mais querida, porque ele faz a atividade bem rapidinho e quando termina a atividade ele senta na cadeirinha dele, pega a Bíblia e vai ler. Sabe, aquilo, assim, foi uma coisa que me marcou. Tu lembra disso, Samuel? Lembra? E outra coisa também, assim, sobre a questão de que os filhos eles vão copiar e vão fazer aquilo que a gente ensina para eles, né? Foi que quando a Gabriele, uma vez a gente foi numa pizzaria lá em Tubarão, né? A gente foi fazer um passeio em família numa pizzaria. E aí tinha uma salinha de criança lá na pizzaria, tu lembra, Gabi? E aí na salinha das crianças tinha uma monitora que cuidava das crianças. A Gabriele tinha uns 8 anos, 9 anos por aí. E quando a monitora começou uma conversa, como é que foi, Gabi? O que ela te perguntou? Ela me perguntou o que os meus pais eram, né? Daí eu peguei e falei que meus pais eram pastores e tal. E daí ela começou a desabafar comigo. Eu nem lembro direito, assim, porque faz tempo, né? Mas problema do casamento que ela tinha com o marido, né? Foi. Tu me contou, a né? mãe tem uma memória melhor que a minha. Aí ela começou a desabafar comigo e eu peguei e perguntei pra ela se eu podia fazer uma oração por ela. Daí ela falou que sim. Daí naquele momento lá eu orei por ela, lá na salinha lá. Então, assim, isso que me chamou muita atenção, que daí a mulher perguntou pra ela assim, ó: ai, tu é filha de pastor? Nossa, tô passando por um problema. Daí abriu o coração, uma menina de 8 anos, né? Ai, eu tô passando por um problema, meu marido isso, aquilo, não sei o quê. Que tu ora por mim, certo? Ela pensou assim, pede pro teu pai orar, né? Ela fez essa pergunta dizendo assim, tu ora depois? Ela disse, oro, vamos orar. Fechou os olhos, deu a mão pra mulher e orou pela mulher ali mesmo, sabe? Com 8 anos de idade. Então isso, assim, são experiências que nos marcam muito, assim, que nos fazem ver o quanto vale a pena, né, nós estarmos na presença de Deus, nós estarmos nos caminhos do Senhor e nós estarmos preparando esse legado, passando o bastão para essa geração. Apesar de todos os defeitos, né? Apesar de todos os erros, às vezes tentando acertar, porque toda família perfeita, ela é imperfeita, mas apesar de todos os erros, tentando acertar e outros nem tanto, né? A gente vê, assim, que o principal fundamento, que é a palavra de Deus e uma vida com o Senhor, está sendo alimentada no secreto. Amém? Mas pro pastor... Pessoal, vou encerrar que tá pregado já. Vou só orar pelas ofertas agora. Olha, irmãos. Gabi, abre em Lucas 17, 28 a 32. Nós temos 2 histórias na Bíblia, né, sobre a família engajada num propósito. Claro, várias outras, mas 2 que eu trouxe aqui para a gente trazer uma referência. Me chama a atenção a família de Noé. Noé, ele construiu uma arca numa época que não existia chuva. Existiam rios e mar, com certeza, mas não existia chuva.
E eu acredito que não havia nem maquinário para transportar aquela arca até o mar. Mas ele pregava que iria chover sobre a terra, cair água dos céus, de forma que iria inundar toda a terra. E me chama a atenção que tanto a mulher quanto os filhos e as noras entraram na arca com ele sem um pingo de água, sem ter chovido ainda. E isso me admira. A vida de Noé, lá no livro de Gênesis, capítulo 7, se a pastora puder abrir, versículos 6 ao 10, que todos eles entraram na arca, mesmo sem que houvesse ainda caído um pingo de água. E se nós lermos em Hebreus 11, nós vemos que a fé começou com esses homens, com Abraão, com Noé, com Enoque. Lá em Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 7 em diante, você pode conferir depois. Gênesis 7, do 6 ao 10. Ou seja, a fé, ela nos faz mover com antecipação. E homens de fé acabam movendo a geração junto com ele. Se você analisar, os homens de fé moveram uma geração inteira. Se nós olharmos para José, raramente um homem teve tanta fé como ele. Que saiu de escravo, de vendido como escravo, de injustiçado a governador de toda a terra do Egito. Saiu como governador do Egito e ele arrastou toda a sua família depois, indiretamente, espiritualmente. Ele conseguiu resgatar. Nós estamos falando aqui do resgate da família. Como é que nós vamos resgatar a família, resgatar os laços, resgatar as etapas e resgatar o propósito? Através de um preço a ser pago de fé. Alguém precisa pagar um preço para resgatar a família, a fim de um propósito. José pagou um preço alto. Ele abriu mão da vingança, mesmo tendo todo o poder para fazer tal. Abriu mão das suas razões em favor da união da sua casa, da sua família, na terra do Egito. Isso aqui já estava escrito que ia acontecer, irmãos. Já está no roteiro. Faz parte da família. Né? Amém. Em favor da família, José pagou um preço alto. Ele foi o primeiro a dar o passo para resgatar a família dele, se submetendo, abrindo mão das suas próprias razões. E quem sabe você não será essa pessoa, né? O primeiro a pagar esse preço em favor do resgate da sua família, para que vivam juntos na presença de Deus. E Noé tinha uma missão, e a sua maior missão é aquilo que Paulo fala sobre os presbíteros, sobre os bispos, que o bispo precisa governar bem a sua própria casa, ser marido de uma só mulher, ser homem que tem os filhos sobre o seu comando, sobre a sua vontade, principalmente as crianças, né?
E se nós analisarmos esses homens da Bíblia, eles tinham essas características que Paulo apregoou muitos anos depois, a respeito de diáconos, presbíteros e bispos. E Jesus falou também, né, sobre a família. A palavra do Senhor diz que adianta o homem querer ganhar o mundo, né, e perder sua própria casa. E a diferença de Noé e de Ló é que, infelizmente, a mulher de Ló ela não acreditou muito no seu futuro com ele. Seus pensamentos, a sua vida, a sua mente não estava para o seu marido. E como a pastora falou aqui no começo, sobre o padrão de família que a palavra de Deus prega. E Deus traz uma referência em Efésios, que a hierarquia familiar é muito semelhante à disciplina dentro de uma igreja e do reino de Deus. Ele retrata Cristo como cabeça da igreja, se referindo ao homem. A igreja como submissa ao cabeça, se referindo à mulher. E os membros, se referindo aos filhos. Que toda a decisão parte hierarquicamente, de cima para baixo e não de baixo para cima. E qualquer inversão de valores nesse propósito, nesse sentido, acaba trazendo danos, às vezes irreversíveis. Quando acusaram Jesus de expulsar demônios pelo espírito de Beelzebu, ele diz que todo reino dividido contra si mesmo não prosperará, não subsistirá. E na nossa vida, na nossa casa, dentro de uma igreja, quando os valores se invertem, quando os filhos vão na frente, quando as bases são removidas, quando as estruturas são excluídas, quando a hierarquia é afetada, é bem possível que a vontade de Deus ela não se cumpra. Então nós vemos que desde o livro de Gênesis 2:18 diz que o Senhor falou: farei uma auxiliadora que lhe seja idônea, falando com Adão. Depois, no próprio livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 16, fala que o desejo da mulher seria para o seu marido. A palavra desejo, irmãos, é que eu não sei pronunciar aqui, mas ela tem origem no hebraico. É T-S-H-U-Q-A-H, que significa correr atrás. Então, quando Deus criou o casamento, a união matrimonial, Ele criou a mulher para ser ajudadora, auxiliadora, para correr atrás do homem, sendo a retaguarda dele. E quando é que os valores se invertem? Geralmente na sociedade moderna. O homem se torna auxiliador da mulher, ao invés da mulher ser auxiliadora do homem. Dentro da igreja a mesma coisa.
ao invés de a igreja ou o corpo ser auxiliador do pastor, o pastor se torna auxiliador das ovelhas. E nós vemos que essas inversões de valores, elas fazem de uma família fraca, doente, mirrada, fazem de uma igreja fraca, porque os valores se invertem. O homem começa a virar o auxiliador da esposa. E quando eu digo isso, não é na questão das mãos. Todo homem deve auxiliar a sua esposa na questão das mãos, da força. Eu não estou falando da força, eu estou falando do intelecto. Eu estou falando da liderança. Eu estou falando da linha e da direção que deve ser tomada. E isso acontece na sociedade moderna, em grande parte. Eu sou uma pessoa que gosta de pesquisar a vida pessoal dos humildes, dos simples. Eu já comentei em algumas lives que me atrai muito a simplicidade e que não me deixe iludir por pessoas famosas. Porque as pessoas famosas, elas fazem cortes nos seus filmes. São vendedoras de DVDs, vendedoras de imagem, vendedoras de mensagens. Então nós não conhecemos os bastidores dessas pessoas. Nós só conhecemos a imagem que ela vende. Claro que o conhecimento é bom ser buscado, de fato, é interessante. Mas eu procuro buscar também ensinamento, conhecimento em pessoas famosas também, não me importo. Não sou contra isso, sou a favor. Mas buscar exemplos e pessoas simples. Aquilo que a Gabriele falou sobre as duas comunicações, a verbal e a não verbal. Então, eu creio que a não verbal eu só consigo através de pessoas reais. E uma pessoa que eu vejo na tela de uma televisão não é real. Aquilo não é uma pessoa real. Aquilo é uma imagem de uma pessoa. E é uma imagem cortada, trabalhada, montada para me vender um produto. Então é uma comunicação verbal, Clarinha. Não é exemplo para ninguém. É instrução. E na herança geracional que nós ensinamos no mês passado, a questão das duas comunicações dentro do lar, a verbal e a não verbal. A verbal é aquilo que nós conversamos, a não verbal é o que nós mostramos, nós agimos. E eu procuro influência não verbal. E isso eu só encontro em pessoas que existem. Pessoas que têm cheiro de asa quando estão suadas. Pessoas que suam, que sujam as mãos. Pessoas que tomam chimarrão, que tomam cafezinho. Que falam cantado, que falam gritado. Alguns se gospem falando. Pessoas reais que existem. Na televisão não sai o hálito ruim e nem o guspe do outro que está lá dentro. Então, as duas comunicações são a que regem a nossa vida. A verbal e a não verbal. E nós encontramos em pessoas reais. Isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque os homens da Bíblia não eram melhores do que nós. Eles eram pessoas que tinham mais fé. Por que eles tinham mais fé? Porque eles tinham menor influência verbal. A influência que eles sofriam não era tanto verbal. Eles não tinham internet para pesquisar, eles não tinham o YouTube, eles não tinham televisão, não tinham nada. Eles tinham a influência não verbal. O exemplo. E a fé deles é muito maior que a nossa, porque eles não tinham pessoas para estarem esmiuçando, exemplificando e contando história para eles. Eles tinham que conhecer Deus e acabou. E essa influência não verbal é a que vai perpetuar, é a que vai colar no coração dos nossos filhos e da nossa família. O que fez a mulher de Noé entrar na arca com ele, por que ela não internou ele num hospício? Que o cara estava louco? Só
Se fosse nos dias de hoje, o que ia acontecer? Rodar em todos os psiquiatras. Atrás é uma solução, esse cara tá louco. Ele disse que vai cair água dos céus. Nunca caiu. A terra é regada pelo orvalho da noite. Agora você me imagina alguém dizer que o mar vai se abrir, nós vamos passar caminhando no mar. É outro doido, só pode. Aqueles homens daquela época eram homens que só tinham uma solução, uma saída: conhecer a Deus, e ponto final. Então, eu acredito nas duas comunicações, verbal e não verbal. E a não verbal eu não encontro no YouTube, nem na televisão. Eu encontro pessoas reais. Isto é o que caracteriza e forma um legado. Pessoas reais, que têm defeitos, características negativas, que têm problemas, mas que manifestam Deus no dia a dia e são influências verdadeiras, reais, porque conhecem as nossas dificuldades e passam por elas também. São pessoas que elas vão até mesmo através dos próprios erros, aprendendo a focar em Jesus, né? Porque como nós sempre falamos aqui, usando, já que nós estamos falando da Arca de Noé, nós sempre usamos esse exemplo, assim, algo que está gravado no nosso coração, que na Arca de Noé era um lugar que tinha muito cheiro ruim dos animais, né? Noé estava lá dentro com a sua família, conseguiu conduzir a sua família, seja exercendo a autoridade de pai, de patriarca, ou seja, pelo exemplo, né? Ele conseguiu colocar a sua família dentro da arca, e mesmo com cheiro ruim lá dentro, era o melhor lugar para se estar, porque do lado de fora tinha cheiro de morte, né? E a gente vê que assim é dentro da igreja, é na presença de Deus. Mesmo com todos os problemas que às vezes a igreja possa apresentar, lá dentro é o melhor lugar, porque nós estamos instruindo os nossos filhos e as nossas vidas estão sendo mentoreadas para que a gente alcance a salvação, para que a gente seja salva dessas águas do pecado, dessas águas do mundo. Então, o melhor lugar para se estar é dentro da igreja. E essa questão de nós conseguirmos, de nós percebermos o erro do outro, ou até mesmo o erro dos pastores que estão nos mentoreando, isso é uma questão que é louvável, porque a gente percebe que o pastor, ele tem sim suas falhas, os seus erros, que não é perfeito, mas que busca ser uma vida de exemplo. E os exemplos, eles arrastam. E às vezes quem é pastoreado por plataformas, né, quem é pastoreado por YouTube, quem é pastoreado por rede de televisão, quem é pastoreado por pastores que não conseguem conversar pessoalmente, né, essas pessoas, elas têm modelos, mas elas não têm vida real. Então, o primeiro problema que acontece dentro da igreja, que é quando a pessoa percebe um erro, percebe uma coisa ruim, às vezes é um motivo para se afastar. Não quero mais saber da igreja, porque lá dentro da igreja tem muitos problemas. Então, venha, porque você é mais um problema, né? Eu sou mais um problema. Todos nós somos problemas a serem resolvidos e solucionados. Então, a inversão de valores, o descumprimento hierárquico é o que traz o caos. É o que traz o caos. Em qualquer lugar. Muitas vezes a gente não quer servir ninguém. E o chamado de Deus, ele fala em amor ao próximo, como a ti mesmo. E não existe chamado, no meu ponto de vista, sem servir alguém. Todo chamado espiritual é direcionado a servir alguém. O chamado da mulher está para servir seu marido. O chamado do marido está para servir toda a família. O chamado da igreja está para servir o cabeça, o pastor, e o pastor servir toda a igreja. O chamado de Moisés estava para todo o povo de Israel. E o chamado de Josué estava para servir Moisés. Até que Josué assumiu o lugar dele. E Deus levantou outros liderados para servir Josué.
chamado de Elias estava para servir a nação de Israel. E Eliseu para servir Elias, até um certo momento que recebeu a porção dobrada. E Geazi para servir Eliseu, e serviu com efetividade até o momento em que não teve sabedoria, se intrometeu nas decisões de Eliseu e desobedeceu, né, um comando de Eliseu e foi amaldiçoado. Geazi pegou lepra. Então a gente vê que todo chamado é direcionado a pessoas. Não tem como eu chegar a Deus sem estar servindo pessoas, sem estar servindo a igreja, sem estar servindo um povo ou uma determinada pessoa no reino de Deus. Então, quando a gente fala de padrão bíblico, preste muita atenção no que eu vou falar agora, irmãos. Padrão bíblico, isso está abordado no tópico do tema, que não foi eu que criei. É o tema que veio da nossa coordenação da Casa de Oração Fé e Família. O padrão bíblico de família, ele interfere e fere diretamente o padrão familiar social da atualidade. Eu sou uma pessoa que às vezes sou até complicado, não é verdade, amor? Sim ou não? Sim. Que bom. Não te perguntei. Eu vejo às vezes pastores famosos pregando muito para que haja, né, um entendimento e vamos dizer assim, ó, uma servidão do homem em direção à mulher, às vezes quase que colocando a mulher como cabeça do lar. Tô certo ou errado? Não vou cutucar onça com maracute, senão depois ela me pega. Porque às vezes, irmãos, a verdade pode doer muito. E a verdade pode afastar seguidores. O padrão bíblico de família, nem eu posso dizer que sou exemplo. Eu posso dizer que eu busco ser exemplo. Porque na Bíblia o homem é o cabeça da casa. Na Bíblia o homem é o que anda na frente, a esposa anda atrás, e os filhos são submissos. E aí eu te pergunto, nas casas dos cristãos de hoje em dia, isso acontece? É uma pergunta. Eu vou perguntar para você, não sei quem está me assistindo agora, acontece isso na tua casa? Os teus filhos são submissos a você? Aqui, irmãos, não pense que é mar de rosas, não. Aqui é mar de cinta, e mar de vara e mar de chinelo. Quando as carretas passam diante do boi, é hora como diz o meu avô, né? Do amansa louco entrar em ação. Só não usa o relho, mas usa o chinelo. O bom mesmo é a vara, né? Mas quando a vara não tem, vai o chinelo. Se não, tiro a cinta mesmo e é na hora. E isso vai contra o padrão social. Isso vai contra o padrão moderno. Mas a Bíblia fala que isso é necessário. Agora, trazendo para a questão espiritual, um líder, ele não é aquele que anda atrás, ele é aquele que anda na frente, abrindo caminho, dando direção. O porquê é que famílias não progridem? Porque muitas vezes o homem, ele é mais escravo do que pai, do que líder. Ele precisa andar atrás. Aí cada um puxa para um lado e não se vai a lugar nenhum.
E para uma família progredir, eu busco experiências e eu pesquiso, não internet, eu pesquiso o tete a tete, a figura de família próspera e que eu sei, e que eu vi, e que eu ouvi, que eu aprendi, que saíram do nada e prosperaram. O que eu percebi é que o homem anda na frente e a mulher ajudando o homem. E a maioria das pessoas e das famílias que eu vi prosperar e conheci, muitas, a maioria, não tem estudo. Presta atenção que eu não sou contra estudar. Tanto é que a minha esposa tem faculdade, pós-graduação, né? Eu fui pós-graduado na faculdade da vida, estou aprendendo. A minha filha, se Deus quiser, vai estudar mais também. Não é verdade, Gabriela? Hã? Amém. Aí de ti, só não vai estudar se Deus não der condições. Se der condições, tu vai estudar bastante. Vai se formar na faculdade também, se Deus der condições. Mas, pelo fato de existir um princípio bíblico de hierarquia, obediência, respeito, os filhos pedindo bênção pai, bênção mãe. Talvez não use essa mesma palavra, mas usam atitudes semelhantes. Deus fez prosperar grandemente essas casas. Aqui em Salmo 127, do 3 ao 5, o pastor nem leu o Gênesis, né? Não. Vou ler agora. O Benjamin não deixou. Aqui é a mulher de Provérbios 31, irmãos. Ela busca deixar a sua casa sempre bem quentinha. Tadinha, vou dar folga para ela. Gênesis. Pode ler então, do 7, do 6 ao 10. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Noé, seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos entraram na arca por causa das águas do dilúvio. Casais de animais, grandes, puros e impuros, de aves e de todos os animais, pequenos que se movem rente ao chão. Vieram a Noé e entraram na arca como Deus havia ordenado a Noé. Amém. Olha só, houve uma hierarquia desde o começo, desde Deus e dos filhos e da família inteira, né, entrando na arca. Então assim, irmãos, eu até me perdi o que eu estava falando aqui. É muito, os bastidores estão corridos aqui, amém? Está muita correria. Então o padrão bíblico de família, ele muitas vezes contrasta com o padrão social de família hoje. E nós que somos cristãos, precisamos decidir o que a gente quer. Se nós decidirmos viver para Deus, nós precisamos vencer esta influência secular e acreditar no que a palavra de Deus ensina. Então, como eu estava dizendo, as pessoas que eu mais vi prosperar e construir algo do nada são aquelas que cultivaram esses princípios, às vezes sem conhecer a Bíblia. Os filhos sendo obedientes, a esposa sendo ajudadora e tomando decisões juntos. E quando eu digo que a mulher deve ser submissa ao homem, também existem os deveres do homem. Mas os deveres quais são do homem? De dar a própria vida em favor da família e da esposa, e de cuidar da esposa como Cristo amou e cuidou da igreja, entregando-se por ela. Ou seja, há uma reciprocidade na entrega. O que eu quero dizer? Que a responsabilidade deve ser do homem, de ir à frente. E por que muitas vezes que o homem não vai à frente? Às vezes, como diz a pastora Vera, né, pregou esses tempos, nós já temos uma cultura em que a mulher é a líder, né, partindo
da influência da Anita Garibaldi, né? Das padroeiras do Brasil, das cidades, geralmente são mulheres e não homens, né? E às vezes o homem ele fica para trás porque ele prefere ter paz do que viver tentando liderar uma casa que não se submete a ele e vive na guerra. Eu ouvi esses dias uma irmã de quase 80 anos, a irmã Maria, foi criada com tio, né? Tá certo? Estou me confundindo, tá certo? E apenas uma palavra, não se ouvia contestação. Olha só como é que era há 50 anos atrás aqui, irmãos. O Brasil foi construído com esse modelo hierárquico. Tanto é que a gente vê uma briga, né, do nosso presidente tentar implantar um modelo de hierarquia e de submissão e de legalidade. E coitado sofre lá em Brasília porque o rito já é outro, né? Então, como é difícil a gente ter um padrão bíblico em todas as áreas, dentro da igreja, às vezes em nome do público, em nome de reunir quantidade de pessoas, é quebrado até a forma de modelo cristão, bíblico, a ser seguido, porque geralmente o número maior de pessoas na igreja são mulheres. E quem torna uma pessoa famosa na internet são as mulheres, porque elas que vivem no Facebook e WhatsApp, né, e são mais comunicativas, que tem homens não conseguem se comunicar. Então o público-alvo para quem quer ficar famoso, você pode ter certeza que é mulheres. Se você trabalhar dizendo que o homem deve ser o líder da casa, você vai levar a chicotada na internet paulada. Né? Agora, se você começar a agradar a mulher, você fica famoso rapidinho. Se você começar a quebrar a realidade do que a Bíblia ensina, né, e colocar a mulher indiretamente como líder da casa, e que o homem tem que viver para agradar e fazer a vontade dela, e viver para fazer o que ela quer, você fica famoso. Porque com certeza vai, né, acalentar o ego das mulheres. Não sei se a pastora concorda. Bem mais pra cá que não tá aparecendo. Deixa eu ver o sorriso dela, se tá verdadeiro. Assim, irmãos, eu vejo que a minha esposa, ela tem lutado bastante para se tornar um exemplo de mulher bíblica, né? E eu sou grato a Deus por isso, né? Porque não é fácil para o lugar que ela trabalha, nas escolas hoje, onde a influência da mulher moderna, da mulher independente é muito forte, né? A gente vê assim, ó, um monte de mulheres se divorciando e procurando vida a sós. Até ela pode falar melhor do que eu sobre isso, porque chega à conclusão que não precisa do homem, porque são independentes. E de fato, quem sabe não precisa mesmo, né, em alguma área. Mas eu duvido que uma companhia não seja fundamental para que uma vida equilibrada e uma família consiga prosperar, para que os filhos consigam crescer com dignidade, com exemplo de família na presença de Deus. Quero pedir para a pastora estar falando sobre isso também. A gente vê muito isso hoje em dia, assim, o padrão e a cultura, né, de hoje em dia é assim, não dá certo, separa, né, a gente, eu não preciso do dinheiro do homem para me manter, né, eu sou batalhadora, eu batalho, eu ganho meu próprio dinheiro, eu sou capaz, eu não preciso ser dependente, né, isso a gente tem visto, assim, que às vezes é uma cultura feminista que está sendo implantada, né. As mulheres se acham autossuficientes, quando na verdade o padrão bíblico e o modelo da palavra de Deus nos diz que é homem e mulher, né? Deus, se fosse para o homem viver sozinho ou para a mulher viver sozinha,
Deus não haveria criado a Eva para ser companheira do Adão, né? Deus não haveria feito um para o outro, tirado a Eva da costela de Adão, poderia ter tirado a Eva do barro, porque é para os dois andarem lado a lado, né? E isso eu devo muito também, eu acredito que muito disso está ligado na questão de que quando a gente é pequeno, a gente ouve muito falar aquelas histórias que dizem as histórias mágicas, né? E viveram felizes para sempre. Uma pessoa às vezes pensa em casar achando que vai viver feliz para sempre, quando na verdade vai encontrar um monte de obstáculos, vai encontrar defeitos, vai encontrar dificuldades, né? E eu digo assim que quando há amor, tudo se supera. E se não há amor, é porque de repente esse amor ele não foi cultivado. Então a gente vê muito isso nos dias de hoje, que a mulher é independente, de que a mulher não precisa de homem, de que o homem não precisa de mulher, de que a mulher é forte, né? A mulher não tem fragilidade, não tem... Então a mulher hoje ela está tentando isso, ela está tentando buscar a independência, quando na verdade, né, ela necessita sim de um homem e o padrão bíblico é que o homem é o cabeça, a mulher tem que ser submissa, mas que os dois precisam andar lado a lado, assim como a gente tem aqui em casa, né? Não vamos dizer que a gente nunca tem problemas, a gente nunca tenha discutido, isso acontece muito, né? Você sabe, aí na sua casa também acontece, porque não existe modelo perfeito, mas que a gente precisa sentar para conversar, né? Eu tenho meu trabalho secular, sou professora, recebo um salário por isso, né? Mas a gente senta junto e organiza a nossa vida financeira juntos, né? Quando eu recebo meu salário, a gente senta, o que nós vamos pagar, como é que nós vamos fazer, sobrou tanto, dá para comprar tal coisa, não dá? Então isso é feito em família, em concordância, não existe aquele que manda que tem que ser assim ou que tem que ser assado, né? Em casal, isso é resolvido em casal. Então hoje em dia as coisas estão muito... É muito comum, às vezes eu chego em casa falando para ele, assim, a gente conversa sobre isso, eu disse, meu Deus, fulana separou. E aí diz assim, porque eu já deveria ter feito isso há muito tempo, né? Porque agora eu quero curtir minha vida. Então, assim, modelos que estão ficando para trás. Aí o que acontece? Separa, né? Acha um namorado, aí vai para dentro de casa, vive alguns anos, não era isso que eu queria. Acha outro namorado. Então nós nunca vamos encontrar alguém perfeito, nós precisamos juntar as nossas imperfeições em busca de uma restauração. E tem aqueles que se separam, né, que na verdade eles se separaram de corpo, de alma não se separaram, porque um fica querendo chamar a atenção do outro através das redes sociais, dando indiretas, né? Ou seja, não houve um desligamento total, houve aqui uma espécie de vingança, né, que um quer se vingar do outro, tentando arrumar mais namorados, ou mostrar que está bonito agora, né, que investiu em si mesmo, tanto homem quanto mulher, e acabam sofrendo mais do que estavam sofrendo por um casamento mal sucedido ou porque não houve a concordância, né? Então é de fundamental importância que uma família cristã consiga reestruturar o andamento familiar diante da vontade de Deus. Olha o que diz aqui: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Em primeiro lugar, um casal, principalmente quando os dois são cristãos, praticantes, exercem a fé, deve viver no temor do Senhor e sujeitar uns aos outros. Aí alguém diz assim, mas o meu marido vai quebrar a cara, por isso que eu não deixo ele fazer isso. O que a gente pode dizer nesse momento? Deixa quebrar a cara? Aí você vai estar aí para restaurar a cara dele? Não será magnífico? Não é verdade? Ou quem sabe ele está certo e te prova o contrário? Amém? Claro, depende do que ele vai fazer. Amém, irmãos? Então tem coisas que você não pode viver a vida inteira privando um ao outro. Mas eu quero que a minha mulher seja aquela que esquente a barriga no fogão, esfrie na pia. Não é esse o modelo bíblico. É um modelo distorcido. Isso é o machismo. Porque o modelo bíblico é o homem lidera.
Mas o modelo bíblico de mulher, se você vê em Provérbios 31, é uma mulher que compra propriedade, uma mulher que fabrica a própria roupa, uma mulher que põe preço e negocia. Ou seja, deixa a mulher negociar. Se a mulher tiver que vender Avon, deixa vender Avon, Natura, Boticário. Se tiver que negociar carro, deixa de negociar o carro. Tá certo, Benjamin? É, Benjamin, assim? É? 3 aninhos. Tá bom? Pessoal, me desculpa, a gente sai do rito às vezes. Então, assim, irmãos, se nós procurarmos entender o padrão bíblico de família, não quer dizer mulher parasita, mulher que não estuda, quer dizer mulher que agrega o homem, que ela trabalha e agrega junto na casa. A única diferença é, o homem, ele é responsável por dar um ponto final. Aí você me pergunta, mas se meu marido não tem cabeça? Se meu marido não é inteligente? Aí eu tenho que tomar a frente? Primeiro, você tem que ter concordância. Se ele não é o cabeça, se ele não é inteligente o suficiente, você deve tomar a frente pedindo autorização para ele. O marido precisa concordar que você tome a frente. Senão você está invadindo o espaço dele. Tem pessoas que dizem, meu marido não age. Meu marido não fala, mas tem mulher que fala 70 mil palavras por dia. Não dá espaço para o marido falar. Por isso que ele não fala. Você já experimentou ficar em silêncio 2 horas para ver se ele não vai falar? Não é verdade? Ou seja, o espaço do outro deve ser respeitado para que haja um bom andamento. Então, quando eu trago um padrão bíblico, eu não trago um padrão bíblico de escravidão mútua, mas um padrão bíblico de respeito, fidelidade, de trabalho, de honra e um padrão bíblico de submissão ao outro, sendo que o homem deve ser o responsável pela constituição da família. Ah, pastor, mas o meu marido, ele é ignorante. Eu pergunto, você não era inteligente o suficiente para ver isso antes de casar? Ou vice-versa? A minha mulher é ignorante. Você não viu isso antes de casar? Então porque você também faltou um pouco de conhecimento. Pague o preço. O que eu tenho a dizer? E eu pergunto aqui, só ajuda minha esposa, sobre a mente do homem e a mente da mulher. Que é uma terra fértil. Não é verdade? Eu digo para ela, estão vendo que ela está bonita hoje? Isso é responsabilidade minha. Eu tornei essa mulher bonita. Obrigada. Quer ver uma coisa? Quando eu recebi, eu busquei ela no dia do meu casamento. Eu busquei uma mulher inteligente, mas que saiu de casa com um saco de lixo, com algumas roupinhas dentro, e um edredom bem batidinho, usadinho. Eu transformei ela nessa gata, espetacular, formada, pós-graduada, professora, e deixei ela rica. Amém. Amém? Recebo. Aleluia! Glória a Deus. Eu acho que eu vou dar um Monza de presente de Natal. Mas o mundo é meu, não é? Achei que era meu. Já tem briga aqui pra ver quem Olha a briga, Glória. Aleluia. Glória a Deus. Assim, irmãos, onde eu quero chegar? Um molda o outro como acha melhor. Se o teu marido é um derrotado, será que você não contribuiu para isso? Gastando tudo que ganha, não administrando, não respeitando a administração dele, não respeitando quando ele dizia não compra porque não precisa. Será que você não contribuiu para o teu marido ser um derrotado?
e não ter nada na vida? Se a tua mulher é uma derrotada, um zero à esquerda, será que você, homem, não fez isso com ela? Será que você não impediu ela de trabalhar quando ela tinha vontade? Será que você não impediu ela de estudar ou de buscar conhecimento quando ela se propôs a fazer? Será que você não amarrou as mãos da tua esposa? Será que você não machucou tanto ela que ela não conseguiu florescer? O casamento é uma vida a dois. Ninguém é culpado sozinho. Por isso que existe aquele ditado: briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Porque ninguém conhece o por trás da cortina, ninguém conhece entre quatro paredes, ninguém conhece a verdadeira realidade do problema ou da característica. Amém? Então assim, irmãos, eu quero encorajar vocês a se enquadrarem e ordenarem a sua casa. Primeira coisa, entendimento mútuo entre marido e mulher. Se você reclama que os teus filhos não obedecem dentro de casa, pode ter certeza, está havendo um problema de entendimento no casal. Porque os filhos não vão obedecer uma hierarquia se nem o próprio marido e esposa obedecem. Enquanto há inversão de valores, respinga em todo mundo dentro de uma casa. Dentro de uma igreja, a mesma coisa. Quando ninguém respeita a liderança, ninguém respeita o líder, o pastor. A tendência é tudo dar errado. Primeiro porque falta a bênção e a unção de Deus para que dê certo. E assim dentro de uma casa. Amém, bebê. Vamos lá pro Está liberado, vai quarto pro cantinho Vai agora. brincar no quarto, vai lá. Aí, chega mais perto. Lá em Efésios 6:1 diz: vós filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento, com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. É de fundamental importância a posição de cada um entender a sua posição, cada um entender o seu chamado. E eu quero dizer para você que está me assistindo agora, que é uma escolha sua. Ninguém é responsável por um fracasso, a não ser a própria pessoa que fracassa, ou a falta de conhecimento. As suas decisões vão determinar os teus resultados. E nós precisamos lutar por isso. Se a minha esposa é uma fracassada, é porque em algum momento eu amarrei as mãos dela. Se o marido dela é um fracassado, porque em algum momento ela amarrou as mãos do marido, ela desativou, jogou a balde de água fria, impediu ele de implantar a visão dele, impediu ele de fazer aquilo que ele saberia que daria certo, ou que Deus colocou no coração dele. O que eu creio agora, que cada um tem dentro do seu coração uma semente que Deus colocou. Quando a gente fala de sonhos e propósitos e visão que Deus dá, a gente fala de uma semente de propósito, uma semente que Deus colocou. E quando essa semente é abafada, uma geração será prejudicada. Quando você não consegue colocar em prática aquilo que você busca, o que você sonhou para a tua casa, uma geração é prejudicada. Quando você não consegue colocar e fazer frutificar aquilo que Deus te deu,
uma geração prejudicada. Quando os filhos interferem na decisão dos pais e tomam as rédeas de uma casa, uma geração prejudicada. Por isso que nós vemos brigas por herança, brigas por desacordo familiar, porque o pai ou a mãe não tomaram as rédeas e não foram justos nas suas decisões, de forma que às vezes um filho só, sem ter trabalhado por aquilo, foi beneficiado. Então nós como família, em primeiro lugar, homem e mulher, precisamos buscar o que é justo e agradável ao Senhor, porque é isso que vai fazer a diferença na nossa vida. E o que me chama a atenção de Noé é que todos entraram na arca sem ter visto primeiro. E eu quero dizer para você que isso é louvável. Se nós, como homens da casa, conseguirmos fazer com que toda a nossa casa entre na nossa arca, somente por causa de uma ideia, é porque houve uma conquista espiritual muito grande primeiro. Então isso é muito importante para que haja vitórias. Eu acredito que quando um casamento é dissolvido, pode saber, ninguém é louco de abandonar uma pessoa do dia para a noite. Já houve um rompimento, no mínimo 1 ano, 2, 3, 4, 5 anos antes, para que depois houvesse a coragem de se afastar, porque já estão afastados sentimentalmente e emocionalmente também, porque alguém já afastou o outro ou já inverteu valores. Então, para a gente estar encerrando, acabei nem lendo os versículos todos aqui que separei, irmãos, amém? A gente viu que hoje a gente deu espaço para o Benjamin e acabou, às vezes, tirando a minha atenção. Eu sou uma pessoa que não consigo fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo. O meu foco ele é unidirecional. A da minha esposa já é multifocal. Já consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. E então, assim, não sei se é a idade que está chegando, né? Não sei, quase 40. Assim, irmãos, espero que a gente possa ter contribuído um pouco. Mas há um preço a ser pago. E o preço é esse, é vencer as influências sociais, se queremos ter uma família debaixo da presença de Deus. A influência social hoje rouba a nossa prosperidade, rouba a nossa paz, nos traz pensamentos acelerados, de forma que se nós queremos acompanhar o que a sociedade prega, a insatisfação vai ser a mola mestra. Ninguém é satisfeito nesta vida tentando acompanhar a influência social dessa era moderna. E quando a influência social penetra no casamento, onde não há hierarquia, quando penetra na criação dos filhos, onde os pais não podem fustigar o filho com a vara, quando penetra dentro de uma comunidade religiosa, onde não mais o homem é o cabeça, mas que praticamente é a mulher que manda, a gente começa a viver mais uma associação do que uma igreja, sabe? E as igrejas se tornaram hoje muito mais entidades de entretenimento do que um templo do Espírito Santo. Porque quando lutamos para agregar povo, custe o que custar, e abrimos mão de pregar a verdade que a Bíblia diz, é porque nós estamos sendo responsáveis por denegrir uma geração, por afastar de Deus, com base naquilo que Jeremias fala em Jeremias 23,
ai daquele profeta que diz assim do Senhor, que vai dar tudo certo, sabendo que a pessoa está longe dos caminhos do Senhor. Pode ler em casa aí depois. Então nós temos a incumbência, e eu tenho uma responsabilidade sobre a Gabriele, até o dia de eu entregar ela no altar. Não sei quem vai ser, mas primeiro nós vamos ter que ter uma conversa. Um dia vai existir, filha, esse homem de Deus que vai casar contigo. Mas enquanto isso, vai comer fogo aqui dentro, guria. Amém? Irmãos, eu falo brincando, mas eu dou muito carinho para a Gabriele. Sou bom ou não sou bom para ti? A gente brinca bastante. Procuro dar toda a liberdade para ela. Procuro ser amigo. E desde que ela cumpra também os compromissos dela, que ela tem também. Então eu quero pedir, encorajar você a fazermos diferente do que a sociedade prega. A sociedade prega insatisfação, prega independência. A sociedade prega mais libertinagem do que liberdade na questão dos filhos. E tudo isso vai contra a palavra de Deus. Então eu quero pedir que você, junto comigo, que nós busquemos tentar melhorar. Tentar melhorar. Eu vejo assim, ó, que a minha esposa está me ajudando bastante. E eu reconheço o esforço dela. Às vezes eu me assusto porque ela não era tão submissa. E eu não sei se ela está treinando a submissão para poder pregar. Que às vezes eu me assusto, né? Ultimamente, principalmente, né? Acho que essa herança geracional também deu mais uma mexida, né? Que ela me pergunta tudo. Posso isso, posso aquilo, coisas que eram coisas tão pequenas que não precisa perguntar, né? Geralmente a gente precisa entrar em concordância em coisas maiores, né? A pastora Vera comentou ali, ó. Vai casar, mas demora, Gabi. Vai mais uns 10 anos ainda. Não, pelo amor de Deus. Vai casar, mas demora. Já falei pra Gabriela. Vai demorar. estudar, faz a faculdade e já casa. Não. Ela tá sendo treinada aqui pra casar, viu? Tá sendo bem treinada. Hoje ela fez o almoço, fez um fricassê. Fricassê de frango, Gabriela. Bateu a pau hoje. E feijão também. Os mais, bolos dela são melhores que os meus. Mas também não dá pra viver só de fricassê e bolo, né? Tem que viver. Assim, irmãos, eu quero... Vamos estar agradecendo a Deus por esse momento. E vamos pedir que Deus reformule e remodele nossas famílias. De forma que não haja insatisfação, que haja respeito. Que a mulher tenha prazer em ser liderada por um homem que respeite ela. Tenha prazer em ser submissa a um homem que lute por ela, por sua família. Que o homem tenha prazer em dar liberdade para a esposa, incentivar ela a ser alguém na vida, a trabalhar, a lutar, a ter seus próprios mimos, a ter vida própria, né? Que ela não se sinta escrava dentro de casa. Mas quando há essa relação, que eu tenho certeza que a cura começa a entrar dentro da família. Assim como também se refere à igreja. É muito importante. É muito importante nós tentarmos trazer um modelo bíblico da família dentro da igreja também. Que a gente entenda que nós somos os chamados para o ministério, para servir. E é muito importante, sem servidão, não há unção de Deus. Amém? Pastor, pode ficar à vontade. Nós vamos estar orando, né, irmãos? Iniciando esse mês de julho, agora o nosso primeiro culto hoje.
sobre o resgate da família. A importância, né, de nós observarmos que a família perfeita ela é imperfeita, é uma coisa que a gente tem falado muito, que a família, apesar de ser um lugar de cura, de muita cura, também é um lugar de muitas feridas, que tentando acertar, às vezes nós erramos e causamos feridas uns nos outros, mas que acima de tudo nós temos um Deus que nos conduz a viver uma vida de acordo com a sua palavra, que nos dá felicidade mesmo em meio ao caos. Então a importância de nós continuarmos uma herança geracional, continuarmos falando da palavra, ensinando os nossos filhos e levando-os para o melhor caminho que é a presença de Deus. Nós conhecemos histórias muito tristes de pais que tiraram seus filhos na adolescência de dentro da igreja e nunca mais conseguiram colocar novamente amor pelo Senhor nos corações. De adolescentes que eram envolvidos com as coisas do Senhor, que eram envolvidos com a presença de Deus e que quando foram arrancados se revoltaram e não quiseram mais saber, e pais que pagaram preços altos. Então eu quero encorajar você pai, você mãe, você tio, você avô, a investir, a incentivar os seus filhos, encorajar os seus netos, sobrinhos, seja quem for, a permanecer na presença de Deus. E tão importante quando nós falarmos daquilo que Jesus fez, é nós sermos aquilo que Jesus também foi, né? Sermos exemplos dentro da nossa casa. Então não desanime, não saia fora da arca, permaneça. Não seja como a mulher de Ló que olhou para trás e se arrependeu, né? E acabou virando uma estátua que não pôde dar continuidade à sua geração. Seja um exemplo dentro da sua casa. Você adolescente, você talvez está pensando, mas eu não tenho filho, não sou casada, minha família é toda errada, toda desestruturada. O que eu tenho para te dizer é, busque você ser exemplo agora enquanto adolescente. Quando você for casar, quando você for construir uma família, você vai saber o caminho que precisa trilhar, porque já iniciou isso na sua adolescência. Busque em Deus resposta para os seus relacionamentos e veja bem aquilo que é sinalizado antes de você casar, né? Às vezes Deus está sinalizando um relacionamento antes mesmo de você casar. Dê ouvidos ao que Deus está sinalizando para ver se é a pessoa certa ou não. Amém? Nós vamos orar. Enquanto a Gabi vai estar cantando uma canção ali, eu vou chamar o Samuel e o Benjamin, que nós vamos orar em família. E eu quero encorajar e pedir que você faça isso em casa, em família. Você que está nos assistindo, se puder, também for orar, tirar uma foto, depois nos mande, pode ser no privado, né? Mas ore em família nesse momento. Pegue o seu marido, pegue a sua esposa, chame os seus filhos e exercite o dom e o ministério que Deus tem entregue. O primeiro ministério que nós temos é a nossa casa. Faça isso, ore em família nesse momento e depois compartilhe conosco esse momento. Amém? Deus, Pai. Aleluia, Jesus. Só quero te
momento, Pai, nós te adoramos, Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus, reconhecemos a tua autoridade, Pai, como Abba em nossa vida, como Pai, como, meu Deus, autoridade, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, queremos, Senhor, ouvir a tua instrução, Senhor. Queremos ser guiados por ti, meu Deus, em todos os momentos, em todas as circunstâncias, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, nós pedimos, Senhor, faça, meu Deus, com que a tua vontade sobressaia, Senhor, a qualquer um de nossos pensamentos, Pai. Nós decidimos, escolhemos agora te servir, Pai. Escolhemos, meu Deus, colocar em prática o que Josué disse. E Josué não profetizou, ele declarou: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Meu Deus, muitas vezes nós pensamos que isso, Pai, é profecia para o futuro. Mas, meu Deus, Josué declarou para o momento, porque ele colocou a casa dele em servidão à tua presença. E eu quero neste momento pedir, Pai, me dá capacidade, Senhor, de colocar a minha casa em servidão a ti e a tua presença e a tua vontade, Senhor. Me capacita, meu Deus, a doutrinar, disciplinar, Pai, a ensinar, Senhor, e enviar os meus filhos, Pai, para o mundo como servos, como, meu Deus, cristãos, como, meu Deus, pessoas que são entregues ao teu ensino, à tua vontade. Em nome de Jesus, abençoa meu casamento, abençoa minha família, abençoa os meus filhos. Meu Deus, que eles possam ter a mente de Cristo, meu Deus, gravada em cada uma deles, Senhor, em cada coração dos teus filhos, Pai. Abençoa cada família que me ouve, meu Deus. Eu peço, Senhor, que haja um resgate, meu Deus, do propósito da família de cada um, uma restituição, meu Deus. Quebra, Senhor, o ciclo de acusação, Pai. Quebra o ciclo, meu Deus, de ignorância. Quebra o ciclo, meu Deus, em nome de Jesus, de egocentrismo em cada família, em cada casal, Pai, mas que eles possam colocar Deus no centro das suas ações, que eles possam servir uns aos outros, que possam compreender o seu papel, Senhor. Em nome de Jesus, quebra a desordem dentro de casa, a desordem, meu Deus, hierárquica, Pai, onde filhos tomam decisão junto com os pais, onde cada casal tem o seu dinheiro separado do outro, onde tomam decisões, meu Deus, unilateral, Pai, mas faça com que haja um elo, uma união, um entendimento, com que haja, meu Deus, um propósito reconstituído, Pai, em nome de Jesus, como um corpo, aonde todos andam para o mesmo lado, em nome de Jesus Cristo. Eu peço a tua bênção sobre a nossa igreja, sobre as famílias da nossa igreja, Pai, sobre os casais, os idosos, aqueles que têm experiência, que possam ser respeitados, honrados e tomados como modelo, Pai, de liderança, Senhor, mesmo por comunicação não verbal, porque, meu Deus, a vida dessas pessoas precisa ser respeitadas pelas experiências que tiveram e que passaram, meu Deus, de constituição familiar e de anos, meu Deus, dando educação e de anos andando juntos. Em nome de Jesus, Pai, que não venhamos ser pastoreados somente por palavras, mas, meu Deus, por experiências, por, meu Deus, presencial, por forma presencial, Pai, de modelo de pastoreio e de liderança. Em nome de Jesus, eu peço a tua bênção em nossa vida, a tua bênção em nossas famílias, a tua bênção em nossa igreja, Pai. Muito obrigado por este momento, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Oh, bênção. Te adorar, eu vivo. Pra te adorar, eu vivo só pra ti. Pra te adorar, eu vivo. Pra te adorar, eu vivo só pra ti. Pra te adorar, eu vivo.
quarta-feira. Né? Se você quiser ofertar, dizimar, você pode estar utilizando, de repente você está em casa, não está saindo, você pode estar utilizando os meios aí eletrônicos, né? Os aplicativos. Nós temos conta na Caixa Econômica Federal, conta da igreja. Nós também disponibilizamos aí nos comentários um link onde você pode estar fazendo uma oferta ou um dízimo através do Mercado Pago. É seguro, você pode estar fazendo através do Mercado Pago, amém? Então nós vamos estar agora orando e abençoando, pedindo a bênção do Senhor sobre a tua vida, em nome de Jesus. E nós queremos dizer que nós somos gratos por vocês que estão até mesmo em casa, né, na quarentena, mas estão abençoando a casa de Deus através dos meios eletrônicos. Que Deus continue abençoando a sua vida. Saiba que todo recurso que o Senhor ele envia, ele é bem aproveitado, bem administrado para a casa do Senhor. Nós temos sempre buscado melhorar a casa do Senhor, fazer o que estiver ao nosso alcance para que você também seja abençoado, amém? Então vamos estar orando em nome de Jesus. Pai, nós queremos, meu Deus, nesse momento, Senhor, te agradecer, Pai, pelos teus filhos, meu Deus, que têm contribuído, Senhor, com as suas ofertas, que são sementes, e com seus dízimos, Senhor, em obediência à tua palavra, para manterem, meu Deus, as portas da igreja abertas, para manterem, meu Deus, o sacerdócio, Senhor, sendo, Pai, cuidado também, meu Deus. E eu peço que o Senhor esteja abençoando toda a semente lançada na terra fértil, que é o reino do Senhor, porque nós sabemos que ninguém dá mais do que o Senhor. O Senhor é aquele que provê. A tua palavra diz que ao fiel tu te revelas fiel. A tua palavra diz que tu és fiel, Senhor. O Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Por isso, meu Deus, cumpra também, Senhor, a tua bênção de provisão na vida dos teus filhos que têm tido fé para semearem no ministério, para semearem na tua casa, dando a eles também experiência, Senhor, de provisão, em nome de Jesus. Nós te agradecemos e pedimos que o Senhor abençoe, multiplique e recompense grandemente em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pai, salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço. Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço. Obrigado por tudo, Pai. Por tudo o que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Muito obrigado pela presença aqui conosco. Na terça-feira estaremos novamente com mais louvores, juntamente com a nossa equipe de louvor. E na quinta-feira da semana que vem, novamente estarei aí com menos louvor, mais palavra. Então as lives que eu fazia na sexta, a partir de agora, esse mês, serão nas quintas-feiras. Então terça e quinta estarei novamente ministrando neste mês sobre o resgate da família, né? O padrão bíblico de família, de homem e mulher. Amém. E... Oi? Beijo, pai. Beijo. Quietinho mais um pouquinho, tá? E nas terças e nas quintas eu convido você
E teremos novas lives também no ministério, né? Que é de segunda a sexta também. Aí realizado pelo Gabriel, pelo pastor Vini, pastora Jennifer, pastor Ademir, pastora Vera, amém? Conforme a organização do ministério determinar. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Um grande abraço. Nós amamos vocês. Diz, amo vocês. Tchau. Por tudo que tens feito. Tudo que tens feito. Por tudo que vais fazer. Por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer por todo o meu ser. Te agradeço, Meu Senhor, te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Deus abençoe.